Bom, minha gente, vamos lá agora falar um pouquinho sobre algumas propriedades dos compostos iônicos. Vamos começar com a temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Aqui nós temos a organização espacial do nosso cloreto de sódio, nosso NaCl. Essa organização nós chamamos ela de retículo cristalino, que é essa representação aqui, como os compostos iônicos eles estão agrupados, beleza? Então as características dependem intimamente do nosso retículo cristalino. Bom, falando de temperatura de fusão e ebulição, compostos iônicos possuem elevada temperatura de fusão e de ebulição. Eles são sólidos na temperatura ambiente e todas as características, falando aqui de temperatura, de condutibilidade elétrica, dureza, tudo que você tiver que justificar está relacionado ao retículo cristalino. Então ele possui alto valor de fusão, alto valor de ebulição, por quê? Por conta do retículo cristalino, os íons estarem agrupados formando esse retículo, essa teia. Tá? Esse retículo cristalino é o arranjo espacial dos íons que são responsáveis pela formação do composto. Belezinha? Então, olha só. Quando eu tiver que comparar, eu dou duas fórmulas e pergunto, qual vai ser o composto que terá maior ou menor temperatura de fusão ou ebulição? Primeiro, vamos comparar compostos com cargas elétricas diferentes. Então, o NaCl. O NaCl eu tenho, na verdade, o íon Na+, e o íon Cl-. Então, no total, eu vou ter duas cargas, uma positiva e uma negativa. Tá? Aqui não se anulam, tá? Eu vou contar o número de cargas mesmo. Então, uma positiva com uma negativa dá um total de carga igual a 2. Tá? Agora, se eu comparar esse garotão com esse daqui, eu vou ter duas cargas positivas do cálcio e uma carga negativa do cloreto. Tá? Então, mas aqui eu não conto que eu tenho dois cloros, é só a carga do cálcio e a carga do cloro. Não conto que são dois cloros. Aqui eu vou ter um total de 3 cargas, duas positivas e uma negativa. Tá? E aí, nesse caso, a gente vai contar apenas as cargas, que é o que eu havia comentado com vocês, né? A gente conta só as cargas e não o número de átomos. E aí, quanto maior for essa carga, no caso, o cloreto de cálcio ele vai ter uma carga maior, são 3 cargas no total, maior a intensidade das interações entre os íons, maior o ponto de fusão e ponto de ebulição também. Belezinha? O Pink, se eu comparar elementos que tenham a mesma quantidade de cargas, vamos ver? Cargas iguais. NaCl, mesma pegada, duas cargas no total. KCl, duas cargas também. Então eu tenho aqui no total duas cargas, uma positiva e uma negativa, e aqui eu também tenho duas cargas, uma positiva e uma negativa. E aí como que eu faço para saber qual desses dois tem o maior ou o menor valor no ponto de fusão? Quanto menor for o raio entre os íons, tá? Porque se você perceber, íon cloreto, íon cloreto. Então o que eu tenho de diferente aqui são os íons potássio e sódio. Então quanto menor for o raio desse íon, ou quanto menor for o raio total desse composto, né? Menor a distância entre eles, mais próximos esses íons estão. Como consequência, se eles estão mais próximos, eu tenho uma interação maior. E por isso, maior ponto de ebulição. Então, quanto menor o raio, maior o ponto de ebulição. Tá? No caso, o sódio é do terceiro período e o potássio é do quarto. Então, o sódio é o que tem raio menor. Tá? Então, o raio do sódio é o menor. Então, se o raio do sódio é o menor, o NaCl tem ponto de fusão maior. Tá? Quanto menor o raio, maior o ponto de fusão. O sódio, por ter um raio menor, por ter uma camada menos, ele vai ter ou vai gerar um sal cuja temperatura de fusão e ebulição acaba sendo maior do que a do cloreto de potássio. Fechou? Agora, vamos falar um pouquinho sobre
condutibilidade elétrica. Compostos iônicos no estado sólido, eles não conduzem eletricidade. Por que que eles não conduzem eletricidade? Porque no estado sólido, os íons estão presos no retículo cristalino. Eles não conseguem se mover. Então, eles estão presos aqui no retículo e não têm mobilidade. Por isso, se eu fechar o circuito e colocar numa placa de sal, por exemplo, essa lâmpada não vai acender, porque eu não tenho íons em movimento, eu não tenho íons livres. Agora, se eu pegar esse composto iônico NaCl e fundir ele, transformá-lo em líquido ou dissolvê-lo em água, aí o retículo cristalino é desfeito e vai conduzir corrente elétrica. Então, olha só, o NaCl, se eu aqueço na sua temperatura de fusão, eu vou ter a formação ou a liberação desses íons. Então, esse aquecimento vai gerar a ruptura do retículo cristalino. Aí eu passo a ter íons livres. Por isso eu vou ter condução de eletricidade no estado líquido e também no estado aquoso. Perceba, ó, esse triangulinho aqui indica aquecimento, e essa água significa que o NaCl sólido foi dissolvido na água. Também eu vou ter íons livres, a mesma coisa. Aqui eu vou ter íons livres, iguaizinhos. Beleza? Qual a diferença? A temperatura, né? Esse cara aqui está a 801 graus Celsius, esse cara pode estar na temperatura ambiente, não tem problema, tá? Então, ambos, fundido quanto no estado aquoso, conseguem conduzir corrente elétrica porque tem íons livres. Essa é a palavrinha mágica, hein, gente? Íons livres. Show? Mas como que em água eu tenho íons livres? Vamos ver? Ó, fiz aqui uma organizaçãozinha aqui para você. Lâmpada acesa, então está conduzindo eletricidade. Aqui eu tenho uma solução aquosa de NaCl. Vou representar o Na com uma bolinha laranja, o Cl uma bolinha verdinha e a água desse jeito, tá? A parte do hidrogênio é positiva, a parte do oxigênio é negativa. Mais para frente a gente vai conversar um pouquinho sobre polaridade e por que que isso acontece. Mas agora, ó, vamos usar essas representações aqui. O carinha é sólido, retículo cristalino, organizadinho, tudo belezinha. Pego esse bonitão aqui, coloco ele na água. As moléculas de água vão se agrupar ao redor dos íons. Eu vou ter uma atração eletrostática aqui, ó. A parte positiva, ou o cátion, sódio, vai atrair a água pelo lado do oxigênio. Já o íon cloreto vai atrair a água pelo lado do hidrogênio dela. Cargas opostas se atraindo. Devido à movimentação dessas moléculas de água, elas conseguem, ao movimentar-se, retirar esses íons do retículo cristalino. E aí, ó, perceba que eu vou ter aqui a retirada desses íons. Esses íons, quando eles saem, eles vão ficar rodeados por moléculas de água. É o que nós chamamos de íons livres. Livres da onde? Do retículo cristalino. Por isso ele consegue se movimentar. Esses íons livres também podem ser chamados de solvatados. Então, esses íons rodeados por molécula de água, eles estão solvatados. Eles vão ter a possibilidade, se eu aplicar uma diferença de potencial, de conduzir corrente elétrica. Valeu, gente. Espero ter ajudado. Moçada, abraço.